Boa noite, meu povo. Agora que eu estou liberado, a gente já pode começar a trabalhar, né? Meu nome é Dalmo, prazer. Eu sou responsável por trabalhar a matéria de informática com vocês, né? Na sua primeiro capítulo da sua apostila, você tem a parte de noções de microinformática no geral, tá? E esse assunto aí é bem interessante, que obviamente é um assunto introdutório da matéria. Esse assunto introdutório, bom, ele é bem específico, bem abrangente, digamos assim. Eu vou tentar fazer um trabalho com você de forma a ficar mais prático e mais claro o seu trabalho. Tanto que a primeira coisinha que você tem aí é a unidade de medida, né? O primeiro assunto que você tem é esse. E, aliás, é um assunto que, primeiro, está meio batido em concurso público. Já tem um tempo que os concursos não estão cobrando com tanta qualidade, tanta constância esse tipo de assunto. Então nós vamos fazer um trabalho simplista. A questão é a seguinte: unidade de medida, quando se fala em informática, refere-se especificamente ao peso que um arquivo tem ao ser registrado dentro do seu disco rígido. Aliás, fica uma observação rápida. Se você mexe em computador todo dia, amém. Se você não mexe, também não faz diferença nenhuma, tá? É bem legal você saber que, se você acha, porra, não mexe em computador, vai ser difícil. Não, não vai. Vai ser difícil com esse barulho aí nas costas. Mas não vai ser tão difícil para você trabalhar informática, que informática de concurso público é uma coisa muito própria, tá? Então, eu fiz faculdade de informática, preciso assistir aula. É bom. Se não quiser, vá com Deus, não tem problema. Porque eu adoro aquele aluno que pensa assim: informática, não vou estudar não. Chega na prova, zero. Eu gosto, particularmente. Porque a informática de concurso é uma matéria muito única. Não tem nada a ver com o cursinho que você fez na, sei lá, não vou falar nomes que está filmando, eu vou ganhar dinheiro com isso. Cursinhos que você fez de manutenção, faculdade que você fez, ou você que nunca mexeu em computador na vida. Eu vou trabalhar contigo como se você nunca tivesse, né, entendido nada. Só vai facilitar o teu entendimento. Eu fiz curso, amém, beleza. Mas o papo aqui é outro, tá? Então, quando se fala em unidade de medida, voltando ao nosso assunto, refere-se a peso de um arquivo. Você sabe muito bem disso, né? Quanto mais arquivos você tem no seu computador, consequentemente menos espaço você tem em disco rígido para armazenamento de informações. E, obviamente, cada tipo de arquivo, um áudio, um vídeo, um texto, ele vai ter um peso, literalmente, uma medida a ser apresentada. E assim como você está acostumado lá na matemática, né, que você vê lá centímetro, decímetro, decâmetro, metro, quilômetro, aquela frescura toda, a gente não vai sair muito da lógica dentro da informática. A informática também vai ter suas unidades e também vai ter a sua progressão em relação a isso. E olha só, se você dar uma olhadinha no teu material, você pode esquecer esse quadrinho, tá? Porque nós vamos fazer o seguinte esquema. Você tem o bit, você tem o byte e começa a diversão da vida. O tal do kilobyte, o tal do megabyte, gigabyte, pode ser terabyte, tá bom, a gente para por aqui, não vamos ficar inventando muito não. Unidade de medida, de novo, é referente ao peso de um arquivo específico. O que isso interessa para você? Nada. A primeira coisa que você tem que saber é esse quadrinho. Se for possível, a gente poder falar para você que você tem o bit, que é a chamada menor unidade de medida da informática. Tá? Se você tem uma unidade miserável, pequena, que ocupa o menor espaço possível, é o bit. E você vai ter o tera, o peta, o octa, já está voando esse negócio. Você não tem ainda nas provas uma cobrança de qual é a maior unidade, isso é o de menos. Mas uma coisinha importante, essa sequência tem que estar na sua cabeça. Bit para byte, byte para kilobyte, kilobyte para megabyte, megabyte para gigabyte, gigabyte para terabyte. E eu vou te mostrar o porquê que isso tem que estar na sua cabeça. Como? Questão de prova, amigo. Primeira coisa, como é que a prova pode cobrar de você essa informação? Eu te falei já uma coisinha. Qual é a menor unidade de medida que eu tenho? O bit. Beleza? Tem o bitzinho, não presta para nada, vagabundo, parece eu. Não ocupa espaço nenhum, fora a barriga. Dali para frente, eu passo a ter uma evolução, uma gradação natural. Aí tu pensa na matemática, né? É sempre padrão a gente seguir a matemática. Se eu quero mudar de uma unidade para outra, eu multiplico por quanto na matemática? Tu lembra? Né? Fogo, né, cara? Depende da unidade, né? Vamos dizer assim, de metro para quilômetro. Quantos metros existem em 1 quilômetro? 1000 metros. Beleza, você já anda com 1000 na cabeça. Aí vem a perguntinha para você dentro da informática. Quantos bytes existem em 1 kilobyte? Quantos kilobytes existem em 1 megabyte? Aí tá lá, letra A, 1000. Letra B, 1030. Letra C, 1024. Letra D, 11. Só para te enrolar. Você vai na matemática, né? Pô, é 1000, irmão. É 1000, tranquilo, beleza. Aí você se arrebenta na questão da prova que não é 1000. Na informática a gente tem um problema, nós somos enrustidos. Então na informática a gente usa como padrão o valor 1024.
Tá? A gente não conta para ninguém, mas na informática a gente deixa escondida a nossa opção, nossa preferência. Tá? Então, olha só, eu estou querendo te dizer, meu amigo, que caso você queira converter de, por exemplo, byte para kilobyte, eu vou trabalhar com 1024. Se eu quiser converter de kilobyte para megabyte, 1024. E por aí a onda vai. Primeira coisinha básica que a prova pode vir, repito, esse tipo de questão já está meio defasado, assim, já está muito difícil de cair, mas a gente fala do mesmo jeito. Se for necessário que você saiba, 1024 é o valor padrão de conversão da informática. Segunda coisa, é interessante que você saiba também que faltou de bit para byte, né? Só faltou colocar ali. E tem um motivo para isso, porque de bit para byte, só para quebrar qualquer tipo de entendimento, são 8 unidades apenas. 8 míseros bits vão formar um byte tranquilamente e dali para frente a coisa anda. Deixa eu te explicar isso, porque eu vou precisar dessa informação para frente. Cada vez que você pega o seu tecladinho, dá um toquezinho lá em qualquer tecla, A, 1, B, sei lá, o que você quiser, o seu teclado está enviando para dentro do computador uma sequência de 8 impulsos eletromagnéticos que são interpretados dentro de uma codificação binária básica que você não precisa saber. Eles são interpretados e traduzidos na letra. Na verdade, a cada letrinha que você digita, você está produzindo um byte de espaço. Só que esse byte é formado por esses 8 impulsos eletromagnéticos. Somados, vão formar um byte. Você nunca vai ter um bit de tamanho mesmo. Você vai ter, na verdade, 8 bits sendo enviados a cada tecla que você aperta, que vai produzir um byte dentro do seu computador. Por isso que, normalmente, arquivo texto, que só tem texto, é pequenininho. Aí quando começa a jogar imagem, fica pesado pra caramba, saca? Porque texto, amigo, cada letrinha é um byte. Pô, byte é igual soprar, sabe? Não faz diferença nenhuma pra nossa vida. Agora, depois começa a botar imagem, vídeo, sabe? O negócio fica mais pesado, fica mais complexo. Então, assim, primeira coisinha, unidade de medida é convertida sempre usando 1024 como padrão. Mas se por acaso ele falar da conversão bit para byte, que é mais impossível ainda da sua banca de cobrar, mas é bom a gente falar, né? A gente peca por excesso, mas não por omissão. Você tem 8 como unidade padrão. Agora eu queria te fazer um esquema contigo. Se você gosta, eu sou um cara que eu não sou muito chegado a macete, não. Tá? Vocês vão me odiar por causa disso. Porque eu gosto de aluno que pensa. Não aquele que fica memorizando quadrinho, mapinha mental, não. Para mim isso daí se arrebenta. E aliás, se arrebenta mesmo. Né? Direito administrativo, então, nem se fala. Ô, glória. Mas eu queria te passar um esqueminha. Eu passo o macete, tá? Não, eu não gosto, mas eu não vou dançar, não vou cantar música. Tá? No máximo dar uma rebolada. Mas fora isso, eu queria te mostrar o seguinte esquema. Imagina que a questão de prova te apresenta um número qualquer. Vamos tacar um número aqui, 5.100.318. Isso era para ser um 5, tá? Por favor, leiam 5. Aqui eu tenho um número de 5.100.318, qualquer coisa. Imagina que a questão de prova pergunta para você que esse valor refere-se a qual unidade de medida da informática. Legal, né? Tu vai pegar o caderno, vai começar a dividir por 1024, igual um doido, até você conseguir chegar à unidade específica. Você está a fim de fazer cálculo matemático? Tu está a fim de perder tempo na sua prova? Então nós vamos fazer um esqueminha bem prático. Primeira coisa, vai virar um mantra na sua vida. A partir de hoje, você vai acordar, vai olhar para o seu espelho do banheiro e vai falar assim, kilobyte, megabyte, gigabyte, sabe? Kilobyte, megabyte, gigabyte. Ou se quiser dar uma evoluída, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Kilobyte, megabyte. Guarda essa sequência aqui na cabeça. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Faz um mantra, faz uma camisa, kilobyte, megabyte, sabe? Bota no seu Facebook lá, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Fica essa sequência na cabeça. Sabe por quê? Nós vamos fazer um esquema que eu vou te mostrar aqui, bem prático, bem simples, que você nunca vai errar uma questãozinha dessa na sua vida. Não me interessa qual é o valor aqui, tá? Tô nem aí pro valor que eu tenho. Mas eu queria que você me dissesse o seguinte, quantas centenas completas eu tenho dentro desse valor total? 2. Então vamos lá, primeira centena, segunda centena. Separa os dois, deixa quieto. Independentemente de quanto for essa centena, que também não me interessa o valor que está aqui, se ela está completa, está ótimo, ela sempre se refere a kilobyte. Não me interessa quanto, 318 kilobytes. Saca a jogada? Não importa qual é o valor. Sempre será relacionado a kilobyte. Aí você parte para a segunda coisa. Se o primeiro era kilobyte, eu vou evoluir para onde?
Megabyte, show de bola. Tá completo também? Megabyte eu paro por aqui. Tá tranquilo até aqui? Primeira coisinha que você faz, divide por centenas completas. A partir dali você relaciona a primeira completa, kilobyte, segunda completa, megabyte. Tivesse uma terceira, gigabyte. Belezinha? Primeira coisa que você faz. Bom, chegamos ao momento em que sobrou um valor que não é uma centena completa. O que você vai fazer? Você vai puxar a milhar que sobrar. E em cima dela você vai analisar uma questão. Quanto que sobrou aqui fora? 5.100. A princípio, 5.100 o quê? Pô, cara, se eu sei que 1.024 megabytes vão formar 1 giga, aproximadamente, que eu não estou nem aí para fazer o cálculo exato, 5.100 megas são o quê? 5. Pronto, qual a unidade de medida que refere essa questão? Gigabyte. Sacou a jogada? Nada demais. Tu vai pegar o valor, não interessa qual, você pode pegar qualquer um, sai tacando o número igual um retardado. Primeira centena completa kilobyte, segunda centena de trás para frente, tá? Segunda centena completa é megabyte, terceira vai ser gigabyte. Quarta vai ser terabyte, se passar petabyte, se não for octabyte, hexabyte, vai embora. Relacionou os caras, quando sobrar um valor que não é uma centena completa, você vai pegar a milhar toda. E a partir disso você analisa. Se por acaso a milhar que sobrou aqui for maior ou igual a 1.024, eu pulo para a unidade seguinte. Se por acaso não for, eu faço o quê? Se for menor que 1.024, eu me mantenho na unidade atual. Deu para sacar a jogada? Porque olha só, vou colocar um valor aqui para você. 1.023.100. Pronto. Te falei, primeira centena é o quê? Kilobyte. Segunda centena vai ser o quê? Show. Vamos pegar a milhar aqui. 1.023. É maior ou igual a 1.024? Então eu não cheguei a evoluir. Concorda comigo? Eu não passo de megabyte. Eu fiquei em 1.023 megabytes. Ou a resposta pode vir falando 1 mega. Não vai virar 1 giga, tá? Se ele falar 1 mega, tá errado pra caceta. Mas se ele falar, você pode marcar, não tem problema. Tá errado pra eles. Não é pra nós, aliás. Pra eles tá certo que a banca fuma maconha quando faz questão de prova. Sacou a jogada, gente? Cara, é só você perceber o seguinte. Você só vai mesmo chamar a atenção da milhar se o número que sobrar aqui for 1. Porque se for 2, é 2.000, já passou. Se for 15, é 15.000, já passou. Deu pra sacar? Se o número daqui que sobrar for maior do que 1, nessa centena aqui incompleta, com certeza eu passei para a próxima unidade. Então pronto. Sacou a jogada? Ele me perguntou qual era a unidade referente àquele valor. Você vai ficar fazendo cálculo? Não. Você vai olhar, matei. Acabou. É papo rápido. Tá? Eu quero que você chegue ao ponto comigo que meus alunos costumam chegar ao final dos cursos. Normalmente, quando a gente faz bastante exercício, principalmente. Fazer questão só olhando e acertar em 5 segundos. Que se você levar mais 5 segundos, não tem graça. Tá? Não tem graça. Porque aí eu tenho que bater em você, que você está muito demorado. Tá, beleza? Não dá para fazer isso em todas, né? Também dá para fazer. Imagina pegar uma função se lá no Excel, 5 segundos. Dá para fazer em 18, 5 é mais difícil. Tá tranquila a ideia, meu povo? Beleza? Olha só, eu perguntei a unidade, falei. Se o número 5 lá fosse 25. Beleza. Se ali fosse 25, 25... 100, beleza. O primeiro é? O segundo vai ser? Sobrou essa milhar. 25.000 e... Na verdade, milhar inteiro. Exatamente, sempre a milhar inteiro. Já que é 25.100, ele vai para o gigabyte. Só que aí, aproveitando a sua pergunta, imagina que a questão, só para te sacanear, a banca faz assim, eu quero a unidade e o valor unitário. O valor da unidade. Bom, a unidade eu já sei que é giga. Pô, quanto giga? 25.100? Não. Vou ter que converter por 1024, sair dividindo para saber o valor exato? Não. Você vai pegar o valor que sobrar. 25 giga. Sacou? Você tem aqui 5.000, 5 giga. É o que sobrar. Se você fizer na matemática mesmo, vai dar errado? Vai. Pode ter certeza. Porque como a gente está trabalhando com 1024, pega 5.100 e divide por 1024. Sabe? É bem capaz de não dar 5 GB. Mas toda questão de prova de concurso vem pedindo aproximado. Essa aqui é a jogada. Tá sacando? Tá tranquilo? Gente, tem muita coisinha na informática de concurso que tá errado pra caramba, tá? Em relação à informática real. Mas, falei. Provavelmente vai ter opções, né? Sim.
Aí você provavelmente vai te sacanear, tipo assim, 25, 24, para você ficar, pô, mas peraí, se eu dividir por 1024, sabe? Mas sempre vendo a aproximação. Então sobrou o valorzinho, 25, sobrou lá o gigabyte, bem tranquilo para você, bem light. Vai ter na múltipla escolha, né? Mais fácil ainda. Tá beleza o esquema aí? Isso daí é um macetinho só para te acordar. Só para falar, nossa, que legal, ele sabe o que está fazendo, sabe? É só para te enrolar, que a partir daqui para frente você vai confiar em mim. O nome disso é psicologia, tá? Coisa patética de ficar falando, né? Ah, meu pai. Tá tranquilo, meu povo? Belezinha? Então vamos trabalhar. O próximo tópico você sabe ler, então não vou ficar me preocupando. Tipos de computadores, também é outro assunto que não cai muito. Só fica amigo do nome mainframe. Bonito, né? Até arrepia. Mainframe é o nome dos computadores de servidor, aqueles computadores que têm maior capacidade de memória, de captação matemática, né? São aqueles computadores de servidor. Saca o TI da tua empresa? Eu sou da época de CPD, tá? Central de Processamento de Dados. Agora é TI, Tecnologia da Informação. Sabe ali o setor que tem um servidor? É aquele setor gelado pra canário. Canário belga ainda, para piorar a história. Bota lá um ar-condicionado geladaço, um computador gigante, um monte de cabo azul saindo. Aquele cara é o tal do mainframe, que é o servidor maior que nós temos. Você tem o seu microcomputador, que é o seu PC, Personal Computer. Que inglês bonito, né, cara? O seu computador pessoal que você tem em casa, bonitinho, com aquele gabinetezinho maravilhoso, aquele tubo de imagem, saca? Aquele monitor. Vocês não pegaram isso daí também, não? Todo acostumado com monitor de LCD, vocês são uns acostumadinhos com a vida mesmo. Aquele monitor gigantesco, que ocupava metade da mesa, maravilhoso. E você tem os mini computadores, né? Que são os tablets, são os seu notebook, essas porcarias da vida aí. Tá? Mas você olhando aí, você tem uns exemplos, bem tranquilo. É uma matéria bem light para você. O que eu queria falar mesmo, que aqui a gente começa a trabalhar a matéria que cai muito na prova. Então, esse primeiro tópico que eu quero trabalhar contigo, dispositivos de entrada e saída. Cara, esse assunto, sim, cai muito em prova de concurso. Aliás, é aquele típico assunto que o professor ele atinge a perfeição da vida. Se eu falar, vai cair, e vai cair, você vai me dar um ponto. Nossa, o professor acertou. Não é porque eu sou vidente, não. É porque a gente sabe que cai. Até porque, vidência por vidência, a mãe de Ná, se ela soubesse quando ela ia morrer, ela não teria ficado tanto tempo viva, né? Ela teria avisado, amanhã eu morro, hein, gente? Tadinha. Deus a tenha. Apesar que Deus não gosta desse tipo de gente. Olha só. Aliás, perdão, eu sou evangélico, tá? Antes que alguém fale alguma coisa, então eu posso falar besteira assim, eu tenho permissão. O Espírito Santo sai e fala, tá bom, Dalmo, fala. Aí depois ele volta. A gente tem um acordo. Eu sou evangélico e frequento a católica com a minha namorada. Minha mulher é católica, vocês católicos são chatos pra cacete, eu tenho que ir com ela. Sabe como é que é, né? É tudo Deus, parceiro. O que importa é Deus na nossa onda. E fora as besteiras que eu falo, Deus me abençoa. Meu povo, dispositivos de entrada e saída. Esse assunto aqui é bem interessante. Bem corriqueiro em prova e vou te falar, bem fácil. Tá? É um assunto que eu vou falar carinhosamente para você. Se você errar, você merece morrer 18 vezes. Sabe? Nascer, morrer, Lázaro, não nasce, morre, sabe? Levanta, te anda, tropeça, cai e morre. Faz isso o tempo todo. Você vai entrar na Bíblia depois de um tempo. Isso aqui é um assunto bem tranquilo para a gente. Por uma questão bem simples. O que nós vamos fazer daqui para frente, e eu quero que você enxergue isso, nessa aula e na próxima, nós vamos dividir duas situações importantes. Para trabalhar com informática, com computação, com qualquer coisa que seja eletrônica, você tem que entender que existem duas coisas. Existe todo o lado do hardware e existe todo o lado do software. Na verdade, hardware é tudo aquilo que é físico, que é palpável, que é tocável por você. Por isso que o nome é hardware. É hard, de duro, físico, saca? É toda a parte física do seu computador. Teclado, mouse, monitor, caixinha de som, impressora, pendrive, celular, seu namorado, sua namorada, tudo hardware. O software é a chamada parte lógica do computador. É tudo aquilo que você não pode tocar, mas que faz com que o hardware se torne operacional. Como, por exemplo, o sistema Windows. Um programinha que você instale, o seu antivírus, o seu Skype, sabe, o seu navegador, e por aí vai. Nós vamos dividir esse primeiro encontro, né, nosso primeiro contato, em hoje tudo sobre hardware, tudo sobre parte física. E na próxima aula tudo sobre software, especificamente o Windows
né? E no futuro, Linux, na terceira aula a gente vai trabalhar Linux, que também é sistema operacional e também cai para todo mundo, infelizmente. Tá tranquilo? INSS, Banco do Brasil, vocês vão sofrer do mesmo jeito. Tá beleza a ideia? Então hoje o nosso foco é só hardware. Tá com dúvida na hora de saber o que é hardware e software? É só você pensar naquele momento carinhoso da vida. Vem uma amiga tua correndo e fala assim: menina, nem te conto. Isso é um nojo, né? Então não conta, porra. Se é pra falar menina, nem te conto, não conta. Ai, tá tendo vaga na Avan. Alguém trabalha na Avan? Eu vou falar mal, hein? Tá tendo vaga na Avan, tá contratando gente, currículo. Meu Deus, lá no curso Equilíbrio. O Sérgio tá precisando de atendente, recepcionista. Sabe? Aí você pensa assim: putz, é minha chance, vou ganhar um dinheiro. Pega, manda imprimir o currículo. Nesse exato momento, você tem uma impressora HP em casa, jato de tinta. Para quem conhece, HP de jato de tinta puxa 3, 4 folhas ao mesmo tempo e agarra, sempre. Para quem tem, sabe o que eu estou falando. Quando tu manda imprimir a porcaria do troço, lei de Murphy, dá merda. Pronto, agarrou a impressora. Cara, de boa, o que você faz com a sua impressora? Na hora que você mais precisa, ela te deixa na mão. O que você faz com ela? Dá-lhe uma boa de uma pancada. Vamos falar igual homem, né? Dá uma porrada na impressora, porra. Mulheres, passei final de semana na praia, biquininho, botou aquela roupa só pra esculachar a gente. Vou botar no Face, sabe? Pega lá, câmerazinha, pega o cartão de memória, quando conecta o cartão não funciona. O que você faz com o cartão? Joga no chão, pisa em cima, cospe, xinga. Não tem esse negócio? Tudo que você pode dar porrada, que você pode quebrar, é o hardware do computador. Homens, de boa, tá mexendo no computador, o monitor fica rosa. Ah, meu amigo, isso daí pra mim é um confronto. Vai na cara, no pé da orelha, plau, sabe? É hardware. Dá pra bater? Dá pra quebrar? É hardware. Agora, nem sempre é a impressora que agarra. Às vezes você manda imprimir o Word que trava. Que, aliás, uma coisa rara é o Windows travar, né? Convenhamos, o Windows para de funcionar. Seu celular, sabe, trava na hora que você mais precisa. Tu pode dar uma porrada no Windows? Você pode xingar o Android do seu celular? Xingar pode. Essa é a parte boa. Se não dá para quebrar, não dá para dar porrada, mas dá para xingar, é o software. Ah, meu Skype travou. Filho da... Pronto, é um software. Tu já sabe que é um software. O Windows travou, é um software. Dilma Rousseff e Aécio Neves não são software. Por mais que você xingue os dois o tempo inteiro na sua vida. Tá tranquila a ideia, gente? Hardware, toda a parte física, nós vamos trabalhar tudo hoje. Software, toda a parte lógica, próximos 2 encontros. Fechado? Tamo junto? Amém. Dispositivo de entrada e saída pode vir com o nome de periféricos, não tem problema. É todo aquele dispositivo que se, vamos dizer assim, comunica diretamente com uma necessidade sua, usuário, e que o computador possa atender. É bom você começar a entender o seguinte, cara, por mais que não pareça, nós mandamos nos computadores. Ele está ali para servir a gente. É igual vereador, prefeito, sabe? Por mais que não pareça, está ali para servir a gente. Não para servir, para a gente servir a ele. A sua relação com o seu computador, ela se dá exatamente dessa forma. Você é o usuário. O nome já diz. Não é o usuário do contravenção penal, não, tá? Você é o usuário. O seu computador é que te serve. Então, tudo que você pede, digitar um texto, rodar uma música, você está em comunicação com ele pedindo: amigo, eu quero que você faça tal coisa. E a obrigação dele é retornar esse pedido para você. Você, usuário, vai estar numa relação direta com o seu computador com a tal da CPU. Se você é da antiga, que nem eu, você aprendeu no cursinho de informática que CPU é o gabinete do computador, né? Alguém pegou essa época? Pô, que vontade de matar esses caras que ensinavam isso. Porra nenhuma. CPU é o processador, cara. Até porque o nome já diz, é a unidade central de processamento. Central Processing Unit, sabe? A CPU não é o teu gabinete, não é aquela caixinha mágica, sabe? Não é nada disso. A CPU é o processador do teu computador. E agora uma pergunta de vestibular, pergunta do Enem. O que o processador faz? Processa. Eu falei que era do Enem, eu avisei. Não falei que era difícil. O processador faz o quê? Processa. Você, usuário, vai se comunicar com o processador e o processador, num certo momento, se dá com a memória, que nós vamos trabalhar mais tarde. O que eu quero que você entenda é o seguinte: fica, a princípio, preso a esse momento aqui, em que você, usuário, chega ao processador e se comunica com ele. O que vai estabelecer que seja o dispositivo de entrada ou de saída? Se você está enviando uma informação para dentro do computador, para que seja processada, você está usando o dispositivo de entrada. Se essa informação, esse dado, foi processado e retornou para você, seja por qual via, é um dispositivo de saída. Saca a jogada?
A ideia é muito simples, cara. Eu gosto muito de trabalhar assim, imaginação fértil, sabe? Aquele adubo que a gente tem na cabeça. É muito bom, cara, você pensar. Visualiza a parada. Quando você pede, você envia informação. Vai ser processado. Dispositivo de entrada. Teclado, enviando informação, ser processado. Seu mouse, você sabe que funciona coordenada XY, né? Cada vez que você move ali, você envia informação a ser processado. Concorda comigo? Microfone. Está capturando sua voz e está enviando para ser processado. Tá beleza? Dispositivo de saída. É aquele cara que vai retornar para você o que foi processado. Não necessariamente com visualização. Tem muita gente por aí que, dando aula de informática para curso preparatório, costuma dar o seguinte macete. Dispositivo de saída é aquele que dá visualização para o usuário. Bom, não está errado, até certo ponto. Por exemplo, mandei imprimir. Quando a impressora cuspiu o papel, dispositivo de saída. Né? Impressora é o dispositivo de saída. Até aí, beleza. Digitei alguma coisa. Processor, voltou pelo monitor. Meu monitor é meu dispositivo de saída. Gerou visualização. Agora, peraí. Falei no microfone. Vai voltar por onde? Caixa de som. Você está vendo o som? Dispositivo de saída, do mesmo jeito. Deu para sacar a jogada? Cuidado com esses macetes retardados da vida. Dispositivo de entrada, aquele que envia a informação a ser processado. Teclado, mouse, microfone são os grandes exemplos que você tem aí no geral. Dispositivo de saída é aquele que, após o processamento, retorna para você, devolve a você aquilo que você pediu para ser feito. Monitores, caixas de som no geral, tá? São impressoras, são sempre esses bichinhos aí. A questão é que não fica só nisso, né? Lógico, é fácil, mas também não é idiota o assunto. Porque, veja bem, eu tenho 3 classificações dentro desse tópico. Eu tenho dispositivos somente de entrada. Aí o negócio fica mais legal. Eu tenho dispositivo chamado somente saída. E eu tenho dispositivo de dupla direção, que é o chamado entrada e saída. Também conhecido como negresco ou aquele biscoito, qual é mesmo? Não lembro, meio a meio. Também conhecido como professor Dagoberto. Tá? A ideia aqui é a seguinte. Eu ia falar Euclides, mas ia ficar muito óbvio. O papo aqui é o seguinte. Grande abraço, Euclides. Grande abraço. Amo vocês. E eles me odeiam. Mas é normal. Dispositivo somente de entrada, aqui que a gente tem que fazer uma pequena observação. Dispositivo somente de entrada só envia. Só passa a informação. Os exemplos todos que eu te dei foram dispositivos somente de entrada. Dispositivo de saída é aquele que só exibe ou só retorna uma informação traduzida, processada. Também os exemplos que eu te dei estão dentro dessa gama. Só que existem dispositivos que trabalham nas duas direções. Eles podem tanto enviar informação quanto receber a informação processada. E é aqui que a gente precisa chamar atenção para algumas coisas. Tá? Quando você fala em dispositivo de entrada e saída, eu vou usar esse lado aqui do quadro que está na hora de apagar, inclusive, eu acabei de perceber isso. Não vou usar não, que eu não estou a fim de apagar. Eu preciso fazer o seguinte trabalho contigo. Primeiro, monitor. As bancas gostam muito de fazer isso. Cara, falou em monitor, eu tenho um monte de tipo de monitor. Eu tenho o monitor chamado CRT, que é o monitor antigão que você conhece como tubo de imagem. Né? Aquele monitor mais antigo, grandão, que ocupava um baita de um espaço. Você tem o monitor de LCD, como diria um amigo meu, monitor de LSD também, tanto faz, não tem problema nenhum. Tá? Você tem o que a banca pode chamar carinhosamente de monitor de vídeo, que é o nome mais comum, né, trabalhado sobre ele. Só que você também tem o tal do monitor touchscreen, conhecido por nós, seres humanos normais, como o monitor sensível ao toque. Vamos por partes, já diria o Bruno do Flamengo. Olha só. Aliás, eu não vou fazer muito trabalho do Flamengo, não, que eu já vi que tem gente do Flamengo, eu vi uma agendinha, né? Deixa eu falar. O monitor, em geral, caiu na sua prova. Qual é a classificação de um monitor de um computador? Amigo, o monitor, no geral, sempre será um dispositivo de saída. E somente saída. Se ele falar do monitor CRT, monitor tubo de imagem, não interessa. Ele é o quê? Saída. LCD? Saída. Vídeo? Saída. Não importa. Agora, chegou no monitor touchscreen, é que o papo muda. Porque, na verdade, ele vai se classificar como dispositivo de entrada e saída. Porque no touchscreen tem uma película. E aquela película, ela percebe o calor que chega até ela
e traduz aquilo como informação. E ele mesmo traduz, processa e retorna para você. Na verdade, traduz e envia para o computador, né? Ele recebe, faz a introdução de dados e ele mesmo aceita o retorno desse dado processado. Então toma cuidado, que o dispositivo touchscreen, tela sensível ao toque, é diretamente ligado à entrada e saída de informações. Aliás, fica uma observação também bem válida, que aqui é uma dica para a sua vida. O monitor é sensível ao toque, mas o toque que ele fala é calor, tá, gente? Não é a violência humana. Quer ver se você está no caixa eletrônico, não funciona e você começa. Sabe? Não adianta não, parceiro. Calma, não adianta porrada no troço. Uma dica é ande sempre com isqueiro no bolso. Qualquer coisa você acende o isqueiro e esquenta o dedo, sabe? Faz uma fogueira dentro do banco ali rapidinho e tal, esquenta o dedo. Ou faz uma coisa, mas tem que ser meio escondido, sabe? Você tem que fazer meio assim. Eu vou mostrar, se você fizer assim na frente de todo mundo, vai ficar meio esquisito. Mas dá uma esquentadinha na ponta do dedo, meio escondido, para ninguém achar que você está pedindo alguma coisa, sabe? E toque, cara, pelo amor de Deus, tá? Não faça essa de dar dedada com violência, porque é sensível ao calor, não à força com que você... Esse aparelho de reconhecimento também, eles já são mais toque mesmo, né? Ali já é o toque, mas é específico da ponta da canetinha, né? Você vê como é que ele tem já ali todo o magnetismo necessário, né? Oi? Na traseira da caneta. Pois é, se você der porrada também, né? Tá? Porque ali já é o dispositivo, já é aquele magnetismo específico dele, né? Mas hoje em dia tá no dedinho, parceiro, a coisa já evoluiu, né? O dedo resolve qualquer problema, né? De toque, gente, calma, pô. Coisa horrível, vocês têm uma mentalidade, né? Tá tranquilo, meu povo, aqui? Beleza? Monitor touchscreen, fácil. Tem outro também que eu tenho que me preocupar, que é a impressora. Porque quando você fala na impressora, tem umas questões de prova bem canalhas. Porque eu tenho impressora jato de tinta que você não conhece, que não é do seu tempo. Tem a impressora laser. Laser com S ou com Z? Pô, pelo amor de Deus, se fosse com Z seria lazer e outras palavras, né? Eu já levei expor de aluno. É com Z, professor? Ah, vai tomando cuidado, pô. Você tem a chamada impressora matricial. Você tem a impressora plotter, que não é o Harry Potter, tá? E tem a impressora multifuncional, que eu nunca lembro como é que tá a regra nova, se o multi é junto, separado, então dane-se. Não sou professor de português. Depois você briga com o Euclides, não comigo. Que coisa podre. O papo é direto, a mesma coisa, cara. Falou impressora, no geral, se ele não especifica qual é a qualidade da impressora, é um dispositivo de saída. Impressora jato de tinta, saída. Jato de vômito, saída, não interessa. Impressora laser, saída. Saca matricial, talvez você não conheça pelo nome, mas você conhece pelo barulho. É aquela impressora abençoada que o pessoal da RH usa para imprimir o contra-cheque, sabe? É o melhor momento, sabe? Qualquer impressora que use agulha e carbono para marcação de informação é chamada impressora matricial. Quem trabalha em RH adora, não adora? Vai imprimir contra-cheque. Depósito. Imprime a transferência aí. Tá merda, hein? Também, parece um terrazinho, né? Me lembra até da... Como é que é aquela que enfiava o dedo lá e... Deixa pra lá, né? Bela adormecida. Conhece a impressora plotter? A impressora plotter é a impressora de escala industrial. É aquela que imprime adesivos, sabe? Imprime planta alta, planta baixa, dependendo, se não for uma jato de tinta, tá? Que tem A3. Mas normalmente ela serve para imprimir coisas mais numa escala mais industrial, mais avançada. Tanto que o pessoal tem mania, não sei aqui, mas no Rio falava-se muito. Eu vou plotar meu carro. Aí depois evoluiu para eu vou adesivar meu carro, sabe? Evoluiu. A empresa faz muito isso. Vou plotar, vou adesivar. Qualquer impressora, qualquer impressão grande, banner, outdoor, é feito por uma impressora chamada plotter. Também é um dispositivo somente de quê? Saída. Agora tem a multifuncional. E a multifuncional, ela tem uma característica muito própria, né? Porque quando você fala em impressora multifuncional, acabei de apagar o e-mail, que beleza, dá uma espero que vocês tenham copiado. Quando você fala na impressora multifuncional, você sabe que ela tem 3 funções. Quais são as funções dela? Imprime, copia e digitaliza ou escaneia, né? Como diria aquela música, escaneia, você conhece, né? Ruim essa, né? Eu sei. Eu tenho noção. Vai ficar tranquilo. Não precisa me falar, não. Quando você fala na multifuncional em geral,
Se ele falar para você dispositivo, impressora, multifuncional, você tem a obrigação de marcar que é um dispositivo de quê? Entrada e saída. Beleza. Dispositivo, dupla. Agora, e se ele te perguntar sobre a função específica da impressora? Por exemplo, a função de imprimir de uma impressora multifuncional, que você vê multifuncional já vai com um tarado, né? Entrada e saída, entrada e saída. Não, calma. É somente saída. Falou em função de imprimir, ele está pedindo a função e não a impressora no total. Então, imprimir é... E digitalizar? Somente a entrada, concorda? Ele envia informação e está tudo certo. E cópia? Aqui que é o problema, aqui tem uma discussão doutrinária, sabe? Aqui o pessoal que trabalha com informática há muitos anos fica sentado toda sexta-feira no boteco enchendo a cara e discutindo isso. Eles e o STF, né, que vocês vão ver com o Rodolfo e com o Renato também está dando aula aqui, Sérgio. Ele também vai dar aula. Você vai ver com os dois irmãos, que são irmãos por opção, tá? Não é porque Deus quis, não. Mas vai ver com os dois lá que o STF é mais maconheiro do que qualquer ser humano da face da Terra. É igual o professor de informática. Menos eu, claro. Então eu me destoo da galera. Cara, isso aqui foi uma discussão de séculos. Pô, copiar é entrada ou é saída? Aí eles pensaram o seguinte. Primeiro, quando você copia, necessariamente eu preciso do computador ligado? Tem impressora que faz isso sozinho, né? Então, peraí, eu não estou enviando informação para o computador. Já que o conceito é esse, entrada é enviar informação para ser processada pelo computador, não pode ser entrada. Então, sobrou o quê? Saída. Então, por incrível que pareça, a função de cópia é uma função somente de saída. Mas a gente não está falando aqui do computador em si, ela não precisa estar conectada no computador. Por isso mesmo, papo de sair. Só sai. Ele não chega a introduzir informação no computador, né? Ele só faz uma cópia, por isso que marca como saída, tá? Porque isso foi uma discussão séria mesmo. Eu estou brincando assim, mas é bem sério mesmo. Entendeu? Mas ela não precisa estar conectada. Sim, exatamente. Está falando do computador, estou falando de computador, computação. Ela não precisa estar conectada. Sim, foi isso que eu perguntei até. Eu falei, precisa estar ligado? Não, não precisa. Por isso mesmo. Ele não vai entrar a informação no computador. Ele mesmo já faz o processamento direto e sai a informação, tá? Assim, isso é uma discussão que, eu falei brincando, mas é sério, ficou uma discussão enorme. Ah, mas é isso, mas é aquilo. Até eles chegarem no acordo e falarem, tá bom, é saída. Então, assim, eu até brinco, concorde ou não, porque eu às vezes não concordo muito com essa classificação, para concurso é saída. Tá? Essa é a ideia, assim, porque eu também não concordo muito não, porque tem vários argumentos que podem derrubar isso aqui, né? Mas, infelizmente, a ideia é essa, tá? Olha só, eu explico dessa forma, tem um motivo. Uma vez eu peguei uma questão da Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação muito boa, 2008, salvo engano, que foi uma das melhores questões que eu já vi, uma das mais inteligentes que eu vi nos últimos anos, sabe? Que ele perguntava o seguinte: em relação à película touchscreen de um monitor e da função de digitalização de uma impressora multifuncional, nós temos, respectivamente, classificação D. Aí o cara já pensa assim, touchscreen, multifuncional, entrada e saída, tá tudo certo, né? Pois é, o problema é esse. A questão falava assim, em relação à película do monitor touchscreen. Só a película. Película é a membranazinha que recebe a informação. Logo, a película funciona como o quê? E só. E a função de digitalização da impressora? Entrada? Então a resposta era da letra E. Entrada e entrada. E muita gente ia na entrada e saída, entrada e saída. Sacou? Se ele falar do botão de cópia, ele está pedindo cópia, né? Mas aí nem necessariamente a pessoa está no computador. Mesmo desligado, você pode apertar o botão de cópia que ele vai fazer o processamento. Que a cópia, ou a Xerox, né, ou a Xerox, tanto faz, que é a dupla prosódia, você pode falar como você quiser, pode perguntar para o Euclides, que eu não estou ficando maluco. Quando você aperta ali, a cópia ela é feita com imagem, né, com uma lâmpada quente pra caraca, que faz uma imagem, não é um processamento bem aquilo. Né? A cópia nada mais é do que literalmente uma cópia, né? Não dá nem para arrumar outro motivo para isso. Então, assim, quando ele fala, mesmo que ele fale o botão, tal, blá, 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 não necessariamente tem que ter computador ligado, então vai para a saída. Essa história, também não sou muito adepto dessa classificação não, mas cai em prova, não posso fazer nada.
É igual espécie administrativa, amigo. O STF é que manda. O que é complexo, o que é composto, é o STF que mandou. O resto a gente discute com os doutrinadores vagabundos que nós temos. Tá tranquilo, meu povo? Tá beleza? Então toma cuidado com esses papos de entrada, saída e dispositivo de entrada e saída. O mais complexo que pode acontecer com você é esse questionamento sobre a entrada e saída em si. Deixa eu só dar uma olhada no horário, porque eu sou meio retardado, depender de mim, a gente vai embora e nem fala mais nada. Um outro assunto que é bom da gente atacar, e talvez seja aquele assunto mesmo, são os dois assuntos que mais caem em prova de concurso, são entrada e saída e memória. E esse assunto de memória, ele é bem pesadinho, bem chatinho, então vamos atacar ele logo, que eu já quero matar esse com você. Primeira coisa básica para se saber é o seguinte: quanto ao assunto memórias, especificamente, eu preciso observar que existe uma classificação feita pela doutrina como memórias primárias e memórias secundárias. Eu costumo dizer muito assim, que uma coisa que você tem que se preocupar quando você faz concurso público, aliás, duas coisas que você tem que aprender na sua vida quando você faz concurso público. Uma é, fazer prova anterior é furada. Primeira coisa que você tem que botar na tua cabeça. Ah, vou fazer a prova do Banco do Brasil, vou fazer todas as provas do Banco do Brasil. Não, não vai fazer. Você tem que fazer prova da banca, não prova da instituição. Você tem que botar isso na tua cabeça. Você nunca faz prova para a banca, para o Banco do Brasil, para a instituição Banco do Brasil, para a instituição INSS. Você faz prova para a banca organizadora da prova do Banco do Brasil. Então, sei lá, você é FCC, faz tudo de FCC. Porque você tem que conhecer a banca, não é conhecer a instituição. A instituição você vai aprender quando você entrar. Primeira coisa que a gente erra é isso. Ah, vou fazer provas anteriores, está ferrado. Você vai fazer prova de um monte de banca distinta, cada uma com a sua mentalidade, e você não vai saber para onde direcionar o seu estudo. Então essa é a primeira coisa básica. Põe na cabeça que você não pode estudar pela instituição. Tá? Esse papo aí de apostila que você compra provas anteriores, furo. Você vai se arrebentar. Segunda coisa básica que eu tenho que te falar de coração: nunca faça questões muito antigas. Se você puder estar o mais atualizado possível, pega questões de 2, no máximo 3 anos para trás, sabe? Porque as bancas também mudam muito conceito. E eu falo isso por conta desse assunto. Até 5 anos atrás, mais ou menos, você tinha 3 classificações: memória primária, secundária e memória de armazenamento. Hoje em dia eles reformularam tudo e trouxeram 2 classificações só: primária e secundária, e acabou. Então nenhuma banca mais cobra memória de armazenamento como um terceiro tipo de memória. Tá? Então é bom que você já fique ligado nisso. A partir de agora, entenda que falou em memórias, falou em questão de, melhor dizendo, né, falou em questão de prova, faça o mais atual possível. Beleza? Eu estou numa fase meio escrota que eu só faço questão de 3 meses para cá, sabe? Tem que ser assim, parceiro. Você tem que estar por dentro do que está acontecendo. Se liga no tipo de questão que você faz, que você pode pegar questão antiga, furada, com classificações estranhas, que não tem validade nenhuma para você, e vão te confundir na hora da prova. Por que se classifica memória primária e memória secundária? Isso aqui é bem prático, é bem simples para você. Saca a Bíblia, sabe? Você sabe por que a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento, né? O Velho Testamento é por conta que ninguém falava diretamente com Deus. Você tinha um sacerdócio santo, em que você tinha que falar com um sacerdote, que era uma pessoa autorizada por Deus, legalmente investida, digamos assim, para falar com ele sobre as suas necessidades. O véu se rasga, Deus se coloca à disposição do homem, e o Novo Testamento surge, que é esse contato direto. Eu estou querendo te converter? Não. Eu estou te irritando? Talvez. Eu já dei aula de escola dominical 1 ano na igreja lá no Rio. Maravilhoso, cara. Era sensacional a escola dominical. Que besteira que eu falava. Deus me bateu muito aquele ano. Mas, sabe por que eu estou falando isso? Porque o Novo Testamento e o Velho Testamento é a cara de memória primária e secundária. Porque a memória primária é aquela memória que se comunica diretamente com o Deus, que é quem? O processador. Na memória primária eu não tenho sacerdócio santo, eu vou direto ao processador. A memória secundária não, ela depende de um intermediário para poder falar com o processador. Então, na verdade, a memória primária para mim é o Novo Testamento. E a memória secundária é o Velho Testamento, parceiro. É simples.
Repito a definição para que você anote se você quiser. Memória primária, está aí no teu material, mas se quiser anotar por via das dúvidas, o problema é teu. Memória primária é aquela que se comunica diretamente com o processador, sem intermediário, sem nada. Ela, o processador, papo direto, Nextel, direto e reto. Agora, memória secundária é aquela que vai se comunicar com o processador, sim, mas eu dependo da apresentação, da existência de um intermediário para tal. Porque eu não consigo falar diretamente com ela. Eu não tenho esse poder. Tá tranquila a ideia? Cai essa classificação? Cai, bastante. E fica uma dica para você, para já facilitar o teu trabalho. Memória secundária, ela absorveu as memórias de armazenamento. Na verdade, antigamente era memória primária, RAM e ROM. Memória secundária, cache, buffer e virtual. E memórias de armazenamento, terceira classificação. Hoje em dia, juntaram tudo na memória primária e falaram o seguinte: sabe o dispositivo de armazenamento em massa? Pendrive, cartão de memória, disco rígido, CD, DVD, sabe esses caras? Memória interna do celular, que é a memória. Todos eles estão aqui, na memória secundária. Memória secundária é qualquer dispositivo de armazenamento em massa que você encontra no seu computador. Eu vou te mostrar isso para você visualizar e ficar melhor para o nosso trabalho, tá? Mas já põe na sua cabeça que a memória secundária é qualquer tipo de dispositivo que armazena informação. Lembra disquete? Pois é. Meu primeiro computador foi um MSX da Gradiente. Maravilhoso, sabe? Era disquete de 5 1/4, desse tamanho, flexível. Da Verbatim, nunca esqueça essa marca. Para você rodar um jogo tinha que fazer curso. Hoje em dia você pega o Windows, né? Eu fiz cursinho de Lotus 123, tá? E DOS. Depois eu nunca mais fiz curso de informática, porque, pelo amor de Deus, Lotus 123 acabou com a minha vida. Olha só, deixa eu te mostrar uma paradinha simples. Quando você fala em função da memória, eu queria que você colocasse na sua cabeça a seguinte historinha. De novo, eu tenho usuário. Esse usuário normalmente se comunica com o processador, a tal da CPU. O processador se comunica com a memória. Aqui entra a nossa querida desgraçada, no bom sentido da palavra. Preste atenção nessa historinha aqui. Toda vez que você, usuário, requer algum procedimento da sua máquina, você está pedindo ao processador para que ele processe uma informação. É só você imaginar a seguinte possibilidade. Para mim, o processador é como se fosse uma secretária, sabe? Vem o pedido, ele pega ali, opa, vou levar. O processador ele tem uma função de receber o pedido e perceber para quem esse pedido está direcionado. Porque pode ser que esse pedido venha direcionado para saída na caixa de som. Ele precisa organizar essa fila, sabe? Porque cada pedido é um pedido. Mexer no mouse, tocar uma música, aparecer um vídeo, abrir um documento. O processador ele tem a função de entender isso tudo. O processador, quando ele recebe um pedido que ele precisa de um processamento mais avançado, ele vai falar com a memória. Porque, cara, se quem processa é o processador, quem executa é a memória. O processador ele não tem nenhuma outra função a não ser receber o pedido e mandar para quem vai fazer. Porque ele não faz nada, sabe? Quem faz mesmo é a memória. Essa é uma coisa importante para você perceber, que às vezes fica, um processador de última geração, grande porcaria, se você não tiver uma memória decente. Tá meio contrário, né? Tiver uma puta de uma memória e um processadorzinho de merda também não vai adiantar muita coisa. Mas você vê processadores, não sei o que lá, resolve um monte de coisa ao mesmo tempo. Nada, isso daí é só velocidade. É mais rápido, recebe mais pedido, executa mais pedido ao mesmo tempo, né? Efetua mais pedido ao mesmo tempo. Agora, quem executa mesmo é a memória. Aí eu te pergunto logo de cara, quem é essa memória aqui? A memória primária. Certo? Já que é ela que se comunica diretamente com o processador. Se o processador chamou ela para um canto e falou, olha só, eu preciso que você faça isso, memória primária. Aí imagina que você pega o teu pendrive e vai trocar informações com a sua máquina. Você pega o pendrive lá, conecta e vai jogar alguma informação, algum arquivo, texto, vídeo, seja lá o que for. Quando você joga esse arquivo para dentro do computador,
Na verdade, eu não estou falando com o processador. O pendrive não pode chegar para o computador e falar assim, ô processador, eu quero copiar um arquivo. Porque eu repito, o processador ele só processa. Quem é que vai fazer mesmo a função de trabalho? A memória primária. O processador vai estar aqui. O pendrive, por exemplo, vai estar aqui, ó. Funcionando como memória o quê? Secundária. Ele vai chegar para a memória primária e vai falar, olha só, o cara está pedindo ali para fazer uma cópia. A memória primária vai chegar e vai levar para o processador. Processador, o cara está pedindo para fazer uma cópia. Agora tu manda para a memória que tem que fazer essa função. Porque a memória primária são 5 memórias que eu tenho ali dentro, que nós vamos trabalhar. Mas aí vai chegar para a memória primária, que é a RAM normalmente, vai chegar, vai levar para o processador. Processador, ele está pedindo para fazer alguma coisa aí. Descobre para quem é e depois devolve. Ele fala diretamente com o processador? Não, por isso que é secundário. Não fala diretamente com Deus. Precisa de alguém no meio do caminho para fazer um intermediário. Agora eu preciso muito que fique na sua cabeça essa ideia de o usuário fala com o processador só processa o teu pedido. Sabe que você pede pizza? Tu liga para a mulher atende, ou o rapaz atende. Ele é o processador, ela é o processador. Mas quem vai fazer mesmo o teu pedido não é ela. Tem um pizzaiolo lá para isso, né? Ele é a memória. Sacou a jogada? Esse cara é a memória que me interessa. E é em cima dele, no bom sentido da palavra, pelo amor de Deus, que nós vamos começar a trabalhar. Belezinha? Quando se fala em memória primária, e já que eu já falei da secundária, que é tudo de armazenamento, eu não vou me preocupar muito, nós vamos voltar a falar rapidinho depois, mas quando se fala em memória primária, eu preciso te passar 5 memórias. Eu tenho a chamada memória RAM, memória ROM, memória cache, memória virtual e memória buffer da caça-vampiro. Se alguém entendeu essa piada extremamente sem graça, tem idade para entender, porque Buffy é um seriado um pouquinho antiguinho, né? Convenhamos, né? Mas deixa quieto, um pouquinho antiguinho, né? Eu tenho 2 dons na vida, conhecer o Ivo Pitangui, que me fez muitos milagres, e conhecer o Botox antes de sair para a mulherada. Tá? Então eu consegui me conservar, apesar dos meus tempos de alcoolismo e fumar pra cacete. Cigarro, tá? Drogas só uma vez e me arrependi. Aliás, eu fumei maconha uma vez, que troço ridículo, cara. Como é que eu fuma aquela porra, mano? Que troço sem graça, mano. Sei lá, vai jogar futebol, vai dar uma porrada na tua mulher, faz uma coisa melhor, né? Não, tua mulher que eu falo é o teu cachorro, sabe? Seu cachorro chama sua mulher. Tá, calma. Não me olha assim não, tá? As mulheres já me olham assim com uma... Filha da... Tô brincando, tá? Brincando que eu sou uma pessoa carinhosa. Amo minha mulher do fundo do coração. Apesar dela não gostar de mim. Faz parte. Meu povo, memória primária, nós vamos trabalhar essas 5 memórias. E eu quero fazer uma divisão com você. Porque antigamente era assim. Antigamente a memória era primária, secundária. Agora está tudo junto. Mas eu queria te passar, trabalhar esses 2 e depois trabalhar esses 3 aqui em reunião. Para fazer a memória RAM, o que eu vou fazer contigo é um quadrinho. Eu sou fascinado por quadros. Eu gosto de fazer esses quadrinhos com informações. Porque eu parto do princípio que eu acho que é a forma mais simples de você estudar um assunto. E quando você pega as informações dentro desse quadrinho, tu não erra uma questão de prova nunca na sua vida. Eu adoro fazer quadrinhos. Então nós vamos trabalhar a memória ROM de um lado e memória RAM do outro. Eu tenho um defeito também que é simples. Eu não gosto de começar a matéria, parar e depois ter que voltar. Já são 8h11, 8h12, sei lá. Eu vou dar um intervalinho logo de 10 minutinhos para vocês.